Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se a tristeza dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejumando, confiando e sorrisando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. O Espírito sempre te segura na mão de Deus. Jesus Cristo, prometeu que jamais me deixará. Segura na mão de
Nós vamos cantar aqui: digno é o Senhor Todo-Poderoso, digno de todo louvor e de toda honra. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, Sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor,
Boa noite, igreja. Nós queremos saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. E nesse momento nós gostaríamos de conhecer aqueles que estão nos visitando, que foram convidados por algum membro da igreja ou que simplesmente passaram e resolveram entrar na nossa casa. Inclusive os irmãos das congregações também, que estão aqui. E para isso nós gostaríamos que vocês ficassem de pé. Agora a gente queria convidar a igreja a ficar de pé, que a gente tem uma palavra para dizer para eles. Vamos todos juntos? Nesse momento, agora nós poderemos nos confraternizar e cumprimentar aqueles que estão nos visitando. Eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver longe do altar de Deus, longe da graça. Quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio e o que passou, passou.
Sauda a igreja com a paz do Senhor, amém? Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha, tudo Ele já preparou, seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir, e a família que habita dentro dela no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha, tudo Ele já preparou, seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou, seu amor nunca mudou, seu amor nunca mudou. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Desde ontem, deu-se início às conferências da família aqui da Segunda Igreja Batista em Mossoró. E eu gostaria de convidar a todos a ficarem em pé para recitarmos o nosso tema, bem como a nossa divisa. Se encontra aqui no nosso data show, também tem no seu boletim, tem aqui atrás da gente. E o tema é Defesa da Família, os desafios da família do século 21. Divisa se encontra aqui em Neemias capítulo 4, versículo 14, que diz o seguinte: não os temais, lembrai-vos do Senhor,
grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Neemias 4:14, parte B. Olha só. E nesse momento, Sinária vai estar orando pelas famílias. E eu gostaria de destacar aqui, além das famílias aqui representadas, algumas famílias em especial. A família do nosso irmão Joãozinho, por Joãozinho, Leucimar, sua esposa. Joãozinho que está em tratamento contra um câncer. Vamos orar também pela vida do Jorge. Ele é pai de 2 adolescentes aqui. Ele também está fazendo tratamento contra o câncer. Nós vamos estar orando pela família do pastor Salvador, que já está de volta e também requer das nossas orações, do poder de Deus, da graça de Deus. Então, nesse momento, apresente sua família também em oração ao Senhor. Vamos juntos orar com a irmã Sinária. Eu gostaria de pedir, se você está com seu esposo, com seu filho, você chame ele para juntos orarmos em família. Ontem eu estive com as crianças de 7 a 11 anos e nós falamos sobre a nossa temática, defesa da família. E como é lindo ver seus filhos orando pelos pais. Pai, seus filhos oram por você. E muitos apresentam as suas dificuldades, os seus desafios. E como foi lindo ver eles pedindo pelo seu avô, que não aceitou Jesus. Como foi lindo ele pedir pelo seu pai, que ainda não tomou a decisão. E Deus escuta a oração do justo. Nós cremos. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui, diante de Ti, ó Pai, com os nossos familiares. O Senhor conhece, ó Pai, as dificuldades, Senhor. O Senhor conhece os desafios de cada família aqui representada, ó Pai. Venha estar, ó Pai, com cada uma. Venha estar sendo o abrigo certo, ó Pai. Venha estar, Senhor, com aqueles que ainda não conhecem o Senhor como o único suficiente Salvador, Senhor. Venha estar com aqueles que estão enfermos nesse momento, Senhor, sofrendo. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa fazer um milagre, ó Pai, nas nossas famílias. Pai, são tantos desafios, são tantas ideologias que são colocadas, mas nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Nós cremos num Deus que faz o impossível no impossível, Pai. E essa é a certeza que temos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar a igreja. Por falar em família, eu quero chamar uma família muito especial, muito querida. Queria chamar a família do Thomas. Uma pequena família, Thomas e Kellyanne. Mas, por enquanto, em breve, vocês verão Thomas, Kellyanne e as 12 tribos de Israel. Não é não, pastor? Uma coisa de cada vez, né? Boa noite, irmãos. Desculpe aí o contratempo. Só colocar isso aqui. Mas nós ficamos muito felizes porque o Senhor tem nos dado o privilégio de sermos uma família que louva Ele, glorifica o nome dEle e que reconhece que só Ele é o Senhor da nossa vida. E nós vamos cantar uma canção que fala da beleza do nosso Deus e como nós não podemos viver sem adorar ao Senhor. Nós vamos cantar essa canção agora. Te amo, meu Senhor.
posso assim dizer, como não te adorar, como não te querer, se tua paz permanece em mim. Eu posso assim dizer, te amo pra sempre. O que posso te dar, Senhor, por ser um pai tão bom pra mim? Teu nome quero invocar pra sempre. Eu quero te oferecer todo o meu amor. Eu quero ter um coração de adorador. Como não te adorar? Como não te querer? Se tua paz permanece em mim, eu posso assim dizer, como não te adorar, como não te querer, se tua paz permanece em mim, eu posso assim dizer, te amo pra sempre. Como não te adorar, como não te querer, se tua paz permanece em mim, eu posso assim dizer, como não te adorar, como não te querer, se tua paz permanece em mim, eu posso assim dizer, te amo pra sempre. Te amo pra sempre. Te amo pra sempre. Amém. Antes de passar a palavra ao pastor Roberto Amorim, se a igreja me permite, um minutinho apenas, um rápido testemunho. Eu tive a oportunidade, o privilégio de conhecer o pastor Roberto Amorim já há alguns anos. Estudei com algumas ovelhas da igreja dele, e conheci a Isis, sua filha, conheci o Davi também, ainda bebezinho, e tive o privilégio de ouvi-lo como mensageiro na minha formatura ali do curso de teologia, Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, lá em Recife, e ele trouxe uma palavra de Deus aos nossos corações. Em 2008, um colega meu que é membro da igreja dele me fez um convite para ir a um acampamento de adolescentes, lá no acampamento Paripoeira, em Maceió, e nós estivemos lá. E depois o antenor chegou e disse, olha, o pastor Roberto Amorim quer que você pregue domingo à noite aqui na igreja lá também. E eu, tá certo, deixa eu só convencer minhas pernas aqui para ir. Ainda seminarista, novinho, mas ele me deu a oportunidade, cedeu o púlpito e ali eu tive o privilégio, a oportunidade. Mas, meus amados irmãos, o que mais me marcou foi porque no final do culto a Sinaide estava grávida de Ana Júlia, de Ana Sofia, em 2008, e a médica proibiu dela viajar, Recife, Maceió, ônibus, e ela disse, não vai viajar.
é bom que você não viaje. Eu fui só que havia um grupo de irmãs, as senhoras lá da Igreja Batista do Farol, chamadas Dorcas, e elas prepararam todo um enxoval de Ana Sofia Alves de Oliveira. Os nomes, certo? Todo o enxoval preparado. E assim, elas até... personalizado. Elas até achavam que Sinária estaria lá para receber. E aquilo me confortou tanto, pastor, porque eu estava só que eu quero dizer, sem a minha esposa, estava com saudade dela, doido para voltar para matar a saudade, mas também havia um outro membro, que era a nossa filhinha que estava na barriga, e a atitude daquela igreja muito me marcou, muito nos marcou até hoje. Nós lembramos, queremos louvar. Eu queria chamar o pastor Roberto Amorim aqui. Nós queremos louvar pela vida desse homem de Deus que desde ontem tem trazido uma palavra maravilhosa aos nossos corações. Deixa eu abençoe. Amém. Amém. Boa noite, amados irmãos, boa noite, amadas irmãs, graça e paz a todos e todas. Eu fico muito feliz com essa palavra, Alain, e vou transmitir as Dorcas. As Dorcas é um grupo de meninas da nossa igreja, a maioria em torno de 60, 70, 80 anos de idade. Toda segunda-feira elas estão reunidas, algo em torno de umas 45, 50 mulheres. Conversam muito pouco enquanto trabalham, sabem? E comem também muito pouco enquanto trabalham. Mas é um grupo maravilhoso. Eles são coordenadas pela Cláudia, minha esposa, e durante o ano elas confeccionam enxovais que são distribuídos com famílias carentes, com famílias pobres, muitas meninas, adolescentes, inclusive alguns hospitais da cidade encaminham algumas meninas grávidas para a nossa igreja para receberem os enxovais. E tem sido um trabalho maravilhoso. Ao longo de um ano, elas chegam a distribuir 100, 120 enxovais. É um trabalho maravilhoso, realmente encantador, encantador. Mas fiquei muito curioso, quer dizer que você tem 2 filhas? E as 2 filhas também começam com Ana? É alguma questão da igreja, alguma coisa de estatuto, irmãos? Eu não sei, eu não entendi, porque o Jair e a Ana também é Ana dentro de casa. Eu acho que deve ter alguma... Aqui também também a mesma coisa, é? É a mesma coisa? Ah, meu pai, isso deve estar em algum lugar no estatuto da igreja, que quem tiver filhas, mais de uma filha deve colocar o nome. E essa foi uma das coisas boas de ter vindo aqui, foi reencontrar esta família. E como as coisas são? Houve um tempo em que seu pai trabalhava com uma coisa chamada retroprojetor, lá na igreja Batista do Cordeiro. E agora eu estou pregando e a filha dele é quem está operando o projetor. Isso é sinais dos tempos, irmãos. Eu estou envelhecendo. É muito bom vê-la, viu? Muito bom vê-la envolvida no ministério, na casa do Senhor. Minha primeira palavra é, portanto, de gratidão a Deus por este momento, mas também eu gostaria de fazer um pedido de oração. Eu passei hoje à tarde monitorando algumas congregações, pastores, minhas filhas, com a chuva forte que tem caído sobre Maceió, sobre Alagoas, e eu peço que os irmãos e irmãs estejam orando, porque já não são poucas as famílias, de alguma forma, afetadas pelas chuvas que têm caído de forma insistente lá em nossa cidade, em nosso estado. Isso realmente nos causa alguma preocupação. Mas na noite de hoje, é você quem vai operar? Muito bem, meu óculos está aqui, viu? Qualquer coisa ele vai operar. Quer testar para ver se ele está funcionando? Deixa eu ver. Funcionou, retorna? Muito bem, perfeito. Hoje eu disse ontem que estaria falando sobre este tema, da lua de mel à lua de Babel. Sabe o que significa a palavra Babel? A palavra Babel significa confusão. É isso mesmo que você ouviu. Não é difícil tentar identificar o que seria a lua de mel. A lua de mel é a lua doce, não é, irmãos? São aqueles primeiros anos do casamento, aqueles anos, minha irmã, que a irmã tem saudade. Daquele tempo que ele era mais gentil do que é hoje, ela era mais gentil do que é hoje. Alguns estão tão saudosos que pensam que a felicidade ficou guardada em algum lugar no passado. Eu digo até com alguma tristeza que alguns casais
perpetuaram os sorrisos somente naqueles álbuns de fotografia que já estão empoeirados em alguma estante de dentro de casa, mas que depois aquilo que é alegria se transformou em tristeza. Há muito tempo atrás, uma revista de circulação nacional, ela fez uma pesquisa com casais casados há mais de 10 anos de idade, para verificar o nível de satisfação das esposas. E quer saber, Nívia, qual foi o resultado dessa pesquisa? Eu fiquei impressionado, porque as mulheres mais satisfeitas com seus maridos eram as viúvas, irmãs. Verdade. Isso foi feito pelo Datafolha, foi publicado na revista Marie Claire. Verdade, irmãos. E é para chorar, meus irmãos, não é para rir não, uma coisa dessa. O nível de satisfação entre as viúvas foi o mais identificado. É por isso que hoje eu me propus a falar desta que, quem sabe, seja uma das maiores ameaças à família. A desintegração do casal, a falta de harmonia na relação marido e mulher. Houve um tempo em que casais permaneciam casados, mesmo quando a qualidade da relação já não mais existia. As pessoas permaneciam juntas umas das outras, às vezes por dependência financeira, por medo do preconceito social, mas essas coisas hoje não mais existem. Só existe uma razão para um homem ficar ao lado de sua mulher, uma mulher ficar ao lado do seu marido até o resto de seus dias. Somente o amor. E nós estamos dando provas que não estamos ainda preparados para viver juntos, um ao lado do outro, tão somente pelo amor. Porque amor não é uma emoção que se sente, não é aquilo que Djavan diz, o amor invade, enfim, não é uma paixão que nos arrebata. O texto bíblico, quando vai falar de amor, o apóstolo Paulo descreve o amor como o caminho. Já percebeu isso? E eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. E então ele começa a falar de amor. Portanto, amor é estrada. O amor não é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. Amor é gerúndio, amor é amando. Um dos livros de grande circulação e de venda foi O Monge Executivo. Em um dos seus textos, havia uma observação, um conceito de amor muito precioso. Ele dizia que o amor é aquilo que o amor faz. Amor é estrada, amor é presente, passado, futuro. Amor é dinâmico. O amor, ele pode experimentar momentos de euforia, mas às vezes também momentos de depressão, momentos de profunda alegria e às vezes momentos de profunda dor. Precisamos reconhecer isso. É por isso que neste processo a gente precisa ter cuidado, porque o amor ele pode ir da lua de mel à lua de Babel. O texto bíblico aí está, Gênesis capítulo 11 e os versos de 1 a 9 da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, ligue sua Bíblia, mas depois dela ligada só use para ver o texto sagrado, viu? Versos de 1 a 9 do capítulo 11 do primeiro livro das Escrituras Sagradas. Ali assim está escrito: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. E cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Está escrito.
Eu quero, antes de qualquer coisa, dizer que a história da Torre de Babel não foi escrita para descrever um casamento. Eu tenho convicção disso. O capítulo 11 é o último dos capítulos do primeiro livro sagrado, que nós classificamos como contos etiológicos. Contos, narrativas que querem descrever a origem das coisas. A origem da vida, a origem do pecado. E nesse texto, a origem do casamento, a origem da família. E nesse texto sagrado, a origem da diversidade de línguas. É isso que o texto está se propondo a responder, a esclarecer. Mas é inevitável, quando eu leio esse texto, eu não consigo pensar noutra coisa, senão nesta relação que vai do Mel a Babel. Sinceramente, eu não sei em que momento você está da sua vida. Se está no período da lua de mel ou no período da lua de Babel. E vou lhes dizer, às vezes em 24 horas a gente vai do mel a Babel, do Babel para o mel, do mel para Babel. E algumas pessoas com as quais a gente convive parecem, na verdade, uma grande montanha russa. Eu só fui em uma montanha russa uma vez na minha vida, para nunca mais, irmãos. Eu não sei como é que as pessoas pagam para andar naquele negócio, não sei. Eu descobri que eu tenho um fôlego muito maior do que eu imaginava, porque eu comecei a gritar no começo e só parei no fim. Alguns adolescentes e crianças brincando, sorrindo, soltando as mãos. Eu disse, vocês são loucos, não é possível uma coisa dessa. Aquela coisa de altos e baixos, altos e baixos. Eu não consigo conviver nem numa montanha russa. E como é difícil conviver com gente que é uma montanha russa encarnada. Está com você, daqui a pouco está com cara feia, daqui a pouco está bem. Daqui a pouco está bem, daqui a pouco está de cara feia. Gente, ninguém aguenta isso não, ninguém suporta. Se a pessoa estiver ao seu lado, não use o cotovelo não, eu estou lhe olhando. Que eu não vim aqui trazer problemas conjugais. Mas não é fácil. E o pior é que essa gente às vezes briga com... Muito agradecido, meu irmão. Termina o dia com raiva e no outro dia amanhece como se nada tivesse acontecido. E você, bom, o louco sou eu, não é possível. Essa criatura parece que não é possível. E no caso do relacionamento conjugal, marido e mulher, lá está ele criando dificuldades e irritado e brigando e reclamando. Aí quando é mais tarde que os dois vão dormir, ele pede carinho à esposa, ela vai dizer o quê, irmão? Não, esse homem está louco. Não é possível uma coisa dessa. É por isso que eu volto a dizer, essa passagem da lua de Babel para a lua de mel, da lua de mel para a lua de Babel, às vezes ela só depende de um detalhe, uma palavra proferida ou um silêncio na hora que deveria ter falado alguma coisa. Um gesto, uma pequena coisa pode fazer com que a sua lua deixe de ser mel para ser Babel e pode também transformar Babel em mel. Eu creio nisso. Mas antes de avançar, deixe-me lhes mostrar por que eu às vezes percebo por trás da história de Babel, história de relacionamentos. Porque assim como alguns casamentos, esta história começa com unidade, começa com diálogo e termina com separação e desentendimento. Porque a palavra ela tem esse poder de nos aproximar, mas também tem esse poder de nos afastar. Uma palavra dita em seu tempo, diz o texto sagrado, é como maçãs de ouro em salvas de prata. Isso é preciosíssimo. Mas a mesma palavra que aproxima é a mesma palavra que muitas vezes afasta. Notem nos 3 primeiros versos deste capítulo 11, esta insistência em relação ao diálogo. Primeiro verso, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Unidade, diálogo. As pessoas se entendiam quando tudo começou. Vejam no versículo 2, e disseram uns aos outros. E veja ainda no versículo 3, e disseram. Essa história no seu início, ela é marcada por um diálogo farto. As pessoas conversam e conseguem se comunicar, conseguem se entender. Que coisa preciosa. Só que com o passar do tempo se percebe que isso desapareceu. Deixe-me fazer aqui uma comparação simples. Como isso acontece no casamento? Primeiro, deixe-me analisar aquilo que eu chamo de conflitos afetivos. Durante o período da lua de mel, o que acontece é uma farta demonstração de carinho. Já viu como ele é carinhoso? Como ela é carinhosa, meu amor, meu bem.
Depois é meus bens para cá, não é meus bens para lá, não. Mas na lua de mel não, é meu bem para cá, meu bem para lá. Mas esse é um tempo de afagos, eles andam de mãos dadas. Quando eu estava pastoreando a igreja do Cordeiro, a igreja usava boletins. Hoje a igreja do Farol não está mais usando. Eu às vezes sinto falta, porque aquilo me ajudava muito a perceber como estavam os casais da igreja. Boletim de igreja é um termômetro, irmãos, da vida do casal. Eu vou explicar por quê. Explico, não se preocupe não. Eu ficava à porta recebendo os irmãos, e de repente eu via, lá vinha o homem na frente, a mulher lá atrás. Quando descobriam que o pastor estava na porta, ele parava, esperava. Ô pastor, como vai, senhor? E eu só olhando. Depois, quando nós entregávamos os boletins, quando o casal estava na lua de mel, sabe o que eles diziam? Não precisa 2 boletins não, um só. Aí compartilhavam assim o boletim, sentavam juntos, eu só daqui olhando. Quando não estavam bem, eram 2 boletins. Por isso eu acho que boletim de igreja é um grande termômetro da vida conjugal dos casais da comunidade. Porque quando é lua de mel é assim. As pessoas são carinhosas, são afetuosas. Ele puxa a cadeira para ela sentar, ele abre a porta para ela entrar no carro. Não é assim, minha irmã? Ô, tempo bom, não é, minha irmã? Que maravilha! Mas então chega o período da lua de Babel. E ao invés daquele carinho farto, o que às vezes acontece é indiferença, frieza. Aqueles carinhos que eram fartos, agora farta tudo, né? Não tem mais, desapareceu. E muitas vezes o carinho entre marido e mulher está reservado para um momento de intimidade entre os dois. Mas fora deste tempo, aliás, eu vou fazer uma coisa, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu estou vivendo uma idade, um tempo da minha vida, que eu não tenho mais paciência para estar fazendo arrudeios, não. Sabe? Se é para dizer, eu vou dizer. Quer saber você que fica com vergonha e constrangido e preocupado em fazer um carinho à sua esposa quando os filhos estão próximos? Sabe quando vocês... Não, olha, os meninos estão aí, olha, para com isso. Agora não tem vergonha de discutir e gritar um com o outro na frente dos meninos. O que deveria envergonhar, não envergonha. E o exemplo que deveria ser dado de carinho, de respeito, isso desaparece. Eu vou dizer mais, sabem como a gente percebe quando a gente consegue identificar se estamos num período de lua de mel ou lua de Babel? É na hora do lazer. Na lua de mel, provavelmente você planejou passeios, tem fotos guardadas, quantas fotos tiraram? E olha que se foi no tempo daquele negócio de filme de 24 poses, né? E o medo depois de abrir a câmera, a máquina fotográfica, não é? E perder todas as fotos. Que medo que nós tínhamos. Mas era tempo assim, que você registrava os momentos, tinha prazer em fazer isso. O hotel que vocês foram, tudo era maravilhoso. Mas na lua de Babel, irmãos, o que é que acontece? Ao invés de passeio, rotina. Lembra aquele enxoval que você preparou aquelas roupas bonitas para usar com ele e com ela? Até roupa para dormir você comprava. Hoje pega a camisa mais velha que tem dentro de casa, com o retrato de um político aqui de Mossoró, e vai deitar-se. Tomava banho até, irmãos, para dormir. Hoje chega em casa cansado, diz que não vai tomar só amanhã agora. Mas não, na lua de mel não era assim. E agora, tudo que era lazer faz parte dos cortes do orçamento. Eu vou lhe dizer que investir no lazer da família, nesse jantarzinho de final de semana, numa pipoca na praça, sabe, irmãos, isso não é despesa, isso é investimento na relação conjugal. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Você precisa separar um tempo somente para vocês dois. Filhos são importantes, são preciosos, são herança do Senhor, mas a relação marido e mulher precede a relação pais e filhos. A melhor coisa que você pode fazer pelos seus filhos é tratar bem a mãe deles, o pai deles, viver bem com eles. Se você foi menino numa casa desajustada, você sabe muito bem o peso que é conviver com a família quando as coisas não estão caminhando bem com papai e mamãe.
Por isso, não coloque como objetivo da sua vida ser o melhor pai do mundo, se isso não exigir de você um compromisso também em ser o melhor marido do mundo, ser a melhor esposa, assim como ser a melhor mãe. Invista neste tempo, separe tempo para vocês dois. Então, olha, conversa com sogra, com sogro, com avô, com avó, deixa os meninos e vá um momento passear vocês dois. Isso é muito importante para a saúde conjugal. Uma outra observação que faço: como descobrir tarefas domésticas? Na lua de mel, meus irmãos, parceria. Não, deixa que eu varro. Pode deixar que eu... o lixo sou eu quem não. Sou eu que levo. Não, eu levo. Vamos lavar, não temos máquina de lavar roupa. Não, deixa que eu lavo. Não, vamos lavar nós dois juntos. Aí parece aquele desenho animado daqueles cãezinhos, né? Começa a torcer ali, ele torce do lado de cá, aí vão se aproximando os dois. Que coisa linda, maravilhosa, né, minha irmã? Aí chega a lua de Babel. Aí aquilo que era prazer, parceria, passa a ser obrigação. E uma palavra aos maridos aqui, pais: você não está ajudando a sua mulher quando toma conta de seus filhos. Você está exercendo a paternidade. É responsabilidade também sua. E desfrute disso. Não tem coisa melhor do mundo, meu Deus do céu, do que você partilhar do banho de seu filho, de sua filha, colocá-los para dormir, dar mamada, acordar de noite. Essas coisas eles não vão esquecer. Porque depois, quando ele ficar maiorzinho, adolescente, você quiser aproximar-se, não vai haver intimidade, porque isso não foi cultivado desde cedo. Você precisa estar atento. E aqui o que começa a existir uma falta de cooperação entre os dois, marido e mulher. E esposa, deixa seu marido tentar. Olha, não vai sair, no primeiro momento a fralda não vai sair certinho, mas daqui a umas 10 fraldas ele acerta. Mas a gente precisa partilhar isso. A gente precisa viver essa experiência com intensidade. Mas querem ver uma outra situação? É na educação dos filhos. Na lua de mel, ainda não se tem os filhos, mas todo mundo já sonha com os nomes dos meninos. E aqui é fácil sonhar, né? Vai se chamar Ana. Não precisa muita coisa, vai se chamar Ana. Começam a fazer planos, escolhem os nomes dos meninos, mas quando chega a lua de Babel, aí começam a discordar por conta da educação. O pai diz uma coisa, a mãe diz outra. E olha, por favor, não façam isso. Porque menino é um menino, irmãos. Menino é menino, irmãos. Sinceramente, menino é menino. E eles, quando descobrem quem é que vai ceder, eu vou falar com a minha mãe, eu vou falar com meu pai, eu vou falar com a minha avó. Eles dão um jeito. E a gente precisa ter unidade na disciplina, na educação. Quando forem alinhar o discurso, façam isso separadamente, reservadamente, conversem entre si e depois venham com uma só posição que reflita a unidade do casal. Se porventura você não concordou, espera um pouco, depois você conversa com ele, com ela e deixe que, se for preciso rever a decisão, que ele o faça, que ela o faça, e nunca você. E nunca você. Uma coisa surpreendente é o que acontece com a relação com as famílias e amigos. É impressionante, irmãos. Na lua de mel, qual é a expressão? Enfim, sóis. E quanto maior é a pressão externa, quando os dois estão apaixonados, o que é que acontece? Viram um conto shakespeariano, Romeu e Julieta contra o mundo. Quanto maior é a pressão. E olha, se sua filha estiver namorando com um camarada aqui, ou o contrário, se é o menino que está namorando, e você como pai e mãe não está concordando com aquilo, eu vou lhe dizer uma coisa. São 32 anos de pastor. Quanto maior for a sua pressão, mais eles vão se unir contra o inimigo comum, que por acaso será você. Então tenha muito cuidado com a pressão que você exerce, porque você pode aproximá-los muito mais, sabe, com aquela insistência. Tenha muito cuidado quando for tratar de questões assim. Mas esse enfim sóis é impressionante, porque quanto maior é a opinião alheia, mais você não escuta. Essa interferência externa é vista como um ruído, como algo que precisa ser vencido. Mas na lua de Babel, ao invés de enfim sóis, mas só nós dois? O que a gente vai fazer no restaurante só nós dois? Ficar olhando um para a cara do outro?
Como é que nós vamos viajar só nós dois? O que é que a gente vai fazer só nós dois? E você sabe quando um casal está na lua de mel e na lua de Babel num restaurante. Quer descobrir? Vou lhe dizer. Você chega num restaurante e observa. Aquele casal apaixonado, eles vão sentar assim, ó. Se tiver um do outro lado, segurando a mãozinha um do outro. O garçom vai ficar dando umas 10 voltas à mesa, tentando tirar o pedido. Eles, agora não, agora não, agora não. E quando pedem os pratos, se forem pratos diferentes, o que é que ela faz? Pega um pouquinho no garfo, põe na boca do amado, ele faz a mesma coisa, trocam os pratos, conversam. O restaurante está querendo fechar, já tiraram todas as outras mesas e os dois não saem dali. Agora veja um casal na lua de Babel. Quando eles vão para o restaurante, eles vão para comer. Então eles não conversam. E se o garçom não aparecer imediatamente, já tem alguém levantando a mão. Pss, pss. E reclama se o garçom demorar de trazer o serviço. Reclama do tempo que demorou a conta. E o pior, depois de ter pago, ainda reclama do valor da conta do restaurante. É muito fácil, irmãos, percebermos. Por quê? Porque na lua de Babel não existe mais motivação, sabem, para estar juntos, conversar, conviver. E olha, vai se acostumando com esse homem que Deus lhe deu como marido, com esta mulher que Deus lhe deu como esposa, porque um dia serão só vocês dois. Então aprendam a conviver agora, viu? Aprendam a viver bem agora. Um outro aspecto é o dinheiro. Na lua de mel, irmãos, você faz tanto planejamento para a lua de mel, faz poupança, né? Paga antecipadamente, está tudo incluído no pacote. Vou pela CVC, vou por isso, vou por aquilo. Você faz todo o seu pacote. E ainda conta com a ajuda da família, né? Tem alguém, sempre um abençoado tio, né, que vem cá e diz, eu vou pagar isso para vocês, vou pagar aquilo, os amigos também ajudam. Aí vem a lua de Babel. Você não discutia sobre dinheiro, mas agora quer ver o pior dia para o marido é quando ele tem que pagar aquelas contas todinhas, ou a mulher tem que pagar aquelas contas, é o dia do vencimento do cartão de crédito. Ninguém fale com seu, não vai falar com seu pai hoje. Não vai, porque hoje é o dia. Que dia é hoje? Aí já sabe qual é o dia que a atenção pré-pagamento de cartão do marido. Isso acontece, irmãos. Estão pensando que não? Aí vem as discussões, vem a irritação. Você gastou demais, você é isso, você é aquilo. Não tem que economizar, tem que fazer, tem que acontecer. E os dois começam a brigar por causa de dinheiro. E um dos sinais mais fortes de desencanto é quando a gente trata do diálogo. Eu sou de um tempo, meus irmãos, que orelhão, que hoje já é uma coisa até que as pessoas nem sabem. Eu sou de um tempo que a gente namorava no orelhão. Eu comprava fichas, sabe o que era uma ficha? Um negócio redondo que tinha 2 risquinhos de um lado, 1 risquinho do outro. Né? E a gente comprava na cartela. Na cartela. Gente, quando eu encontrava perto do seminário um orelhão quebrado, que estava sem as fichas entrarem, que você ficava falando o tempo todo, era uma bênção. Era uma bênção. Aquilo parecia a resposta de oração. A gente passava horas namorando. A gente passa o tempo todo conversando na casa do amado, da amada, volta para casa. O que é que a gente faz assim que chega em casa? Liga de novo. Aí o pai e a mãe passam pelo carro. O que é que você está fazendo? Estou conversando com ele. De novo, o que é que vocês tanto conversam? Aquilo que você conversava quando estava numa lua de mel. Sabe? Porque quando a gente está bem, a gente quer conversar. A gente tem prazer em estar junto. Muito tempo para isso. A conversa tem nível de profundidade. Mas quando é na lua de Babel, irmãos? Eu acho interessante porque o casal vira um casal monossilábico. Você sabe o que é um casal monossilábico? Vai, vou. Tá na mesa, já vou. Tá faltando pão, depois eu vou. É assim. Ou pior, quando não elege algum filho como pombo correio. Vá dizer à sua mãe, vá dizer ao seu pai, vá dizer à sua mãe, vá dizer ao seu pai. Sabe o que é isso? Lua de fel. Não é fel não, mas é fel também, né, irmãos? É Babel. Porque aquilo que era doce transformou-se em amargo. Deixa eu só lhe fazer uma pergunta, não responde alto não. É só na cabeça.
em que lua você se encontra? Você hoje vive com a sua esposa, com seu marido, uma verdadeira lua de mel. Vocês estão... O diálogo é alguma coisa que flui entre vocês, o carinho é algo presente na relação. Vocês têm equilíbrio para tratar das coisas da vida financeira da família. A relação com a família e com os amigos é uma relação maravilhosa. Vocês dividem as tarefas domésticas, isso é feito com alegria. Chega a hora de fazer a feira, você faz isso com um prazer enorme. Mesmo que ela lhe mande 3 vezes no mesmo dia para o supermercado. Que eu não sei o que é que mulher às vezes tem com isso, né, irmão? Eu acabei de voltar do supermercado, você está dizendo que está faltando de novo alguma coisa, eu vou ter que ter, meu amor. Isso me lembra uma pessoa que nós conhecemos lá, o Zé Carlos, lá na Igreja do Cordeiro e a Jacira, né? Trazem saudades daquele casal. Mas o Zé Carlos era impressionante, porque o Zé Carlos ele não podia ver, meus irmãos, ele não podia ver um cortejo para o cemitério que ele ia junto. Ele podia não conhecer o defunto, mas passou por ele, ele já ia de junto, sabe, irmãos? E ia com a cara de triste, também pesaroso pela morte daquela criatura. Em uma ocasião, a Jacira disse ao Zé Carlos, vai comprar um coentro para eu terminar de fazer aqui o peixe. E ele foi. Só que no meio do caminho, o que aconteceu? Lá estava um cortejo fúnebre. E o Zé Carlos pegou a bicicleta e foi acompanhando o grupo. E o tempo passou, e a hora passou, e a Jacira esperando o coentro, e o Zé Carlos lá no velório, e conversando com todo mundo. E quando ele voltou, quase que era ele que ia ser enterrado. Mas irmãos, mas deixa eu dizer-lhes uma coisa. Eu tenho aprendido que a unidade e a harmonia não significam nada se nós não estivermos trabalhando segundo o propósito de Deus, sozinhos e sem a ajuda dele. Porque normalmente quando a gente lê o texto sagrado, a gente se pergunta por que Deus transformou aquilo que era unidade em confusão? Por que Deus dispersou aqueles homens? Por que Deus agiu assim? Se Deus é um Deus de unidade, por que ele agiu assim? A resposta é simples, irmãos. Deus, em sua infinita misericórdia, ele sempre vem e atrapalha o nosso objetivo. Desculpe usar a palavra, o verbo atrapalhar. Mas agradeça a Deus todas as vezes que ele olhar lá dos céus e verificar que você está caminhando no sentido da desobediência e fizer assim, sabe? Em que você vê que seu sonho foi rasgado, porque o sonho de Deus é melhor do que o seu, o propósito dele é bem melhor do que o seu, e você precisa perceber isso. No texto sagrado eu fico impressionado porque no versículo 7 está escrito assim, olha: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Eu vou responder isso daqui a pouco, guarda essa pergunta, tá certo? 3 desejos que são comuns normalmente aos casais aparecem na história de Babel. O primeiro deles é o desejo de edificar, o desejo de construir. E eu acho interessante porque a Bíblia, ainda que apresente o homem como um sacerdote de sua casa, quando vai falar da mulher, o texto sagrado diz uma coisa impressionante. Ele diz que a mulher sábia... Já perceberam isso? O trabalho de edificar, de construir, colocar tijolo sobre tijolo, é da mulher, irmãos. É a mulher quem edifica a sua casa. Mas esse é o sonho de todo mundo. A gente sonha com uma casa, a gente sonha com um lugar, a gente sonha... Meu Deus, antes de vir para cá, eu fui fazer uma visita que impactou a minha vida. Eu fiquei impressionado. Uma pessoa extremamente rica, mas uma família miserável. Uma família vivendo um momento dificílimo. Extremamente ricos, mas extremamente infelizes. O meu sonho, o seu sonho, não é só ter uma boa profissão, um bom emprego. O sonho maior de cada um de nós é ser feliz, é amar e ser amado. Todas as outras coisas a gente abre mão. Mas como é importante a gente sentir que é amado. Nossos filhos precisam saber disso. Aliás, o Schettini, eu soube, ele estava ontem aqui, o Schettini, ele costuma dizer que todo filho, especialmente inclusive o filho biológico, ele precisa ser um dia adotado pelos seus pais. Ele precisa ter a certeza que foi querido, desejado. E a gente precisa fazer isso não só quando eles são pequeninos, sabe? Porque quando eles são desse tamanho a gente cheira, não cheira? A gente tira o sapato dessas criaturas e cheira o pezinho e ainda diz, que chulezinho, não é assim, né, que a gente faz?
Eu nunca vi pai fazendo isso com adolescente quando chega do colégio, tirando o tênis do menino e fazendo isso. Eu nunca vi. O estranho é que quando eles são pequeninos e ainda não entendem muito bem as nossas palavras, a gente fala e repete isso. E quando eles crescem e conseguem nos entender, a gente se cala. A gente precisa fazer da família esse lugar onde o amor é declarado, é vivido, é experimentado em profundidade. No texto sagrado, no capítulo 11, no verso 4, na primeira parte, o sonho daquela gente era edificar uma cidade e uma torre que tocasse os céus, uma espécie de zigurato babilônio. A ideia era uma torre, a semelhança dos zigurates, onde os deuses eram honrados, eram adorados. Este era o grande sonho. Mas o segundo sonho era o sonho de ser bem-sucedido. O texto vai dizer assim: vamos fazer um nome, façamos um nome, uma identidade. Coisa linda é quando, no casamento, aliás, isso já mudou, não foi? Mas a mulher se apropriava do nome do seu marido, não é? Você, depois de 20 anos, 20 e tantos anos, ou 17, 18, não sei que idade você casou, aquela mulher recebeu o seu próprio nome. Eu fiquei bastante tocado quando do casamento do meu terceiro filho, dezembro do ano passado, quando a minha nora passou a carregar o nome que era do meu pai. Eu não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, mas isso para mim teve um significado tão especial. Papai já é falecido, mas hoje a Carol, ela carrega o nome que o seu Alfredo me deu. E hoje está ela carregando esse nome. Isso pode não fazer muito sentido, pode ser só discurso de um homem saudoso, com saudade do seu pai, mas não é. Essa questão de criar uma identidade, ser família, deixar pai e mãe, reunir-se, unir-se a uma mulher e ali construir uma nova identidade, isso é um sonho, irmãos. Isso é um grande sonho. Mas há um outro terceiro sonho, que é o sonho de permanecer juntos. Porque tudo isso, diz o texto sagrado, eles fizeram para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Agora, preste atenção aqui. Está comigo ainda? Qual foi a pergunta que fiz? A pergunta que normalmente é feita é a seguinte: por que Deus agiu dessa maneira? Por que dispersou o povo que ali edificava aquela casa, ou aquela torre, que edificava aquela cidade? Vou lhe dar duas possíveis razões, mas na verdade é uma só. A primeira, aquela que está no capítulo 9, verso 1 de Gênesis, e a segunda no capítulo 1, versículo 28. Quando o texto sagrado vai dizer assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Tudo que aquela gente queria era ficar junta no mesmo lugar. Mas a vontade de Deus e a palavra de Deus dizia que eles deveriam se espalhar e encher a terra. É por isso que eu volto a dizer, irmãos, Deus não abençoa o caminho da desobediência. Talvez você esteja aqui: pastor, por que a minha vida sempre dá errado? Por que eu resolvo construir uma torre e de repente aquilo não prospera? Eu resolvi edificar uma cidade e aquilo... Eu abri uma empresa, eu fiz este curso, eu fiz aquele outro curso, eu fui para aquele emprego, eu comecei aquele relacionamento, mas nada parece prosperar. Deus não permite que prospere o caminho da fuga, o caminho da desobediência. Enquanto você não trilhar o caminho da vontade de Deus, você não vai saber o que é bom, perfeito e agradável. Porque a Bíblia me diz que estas são características da vontade de Deus para os seus filhos. Dizendo isso, irmãos, eu insisto com esse conceito, afirmando que nada pode ser bom se não é da vontade de Deus. Não chame de bom aquilo que Deus chama de pecado. Não chame de liberdade essa descoberta sua, na meia-idade, 40 anos, e parece que virou adolescente de novo. E o pior, adolescente com dinheiro no bolso. Aí eu fico impressionado, irmãos. Muda a maneira de vestir, começa a se olhar muito no espelho, e de repente lá está aquele homem, um homem que construiu uma história de dignidade, estragando a sua vida com opções justificadas por um desejo. Eu tenho direito a ser livre, a ser feliz. Não chame de felicidade aquilo que é infelicidade para as pessoas a quem você tanto ama. Aquilo que você chama de felicidade pode estar sendo a infelicidade de sua família, de seus filhos. Tenha muito cuidado com as escolhas que faz, porque às vezes por um momento de prazer,
você coloca sobre a sua vida um peso para o resto dos seus anos, para o resto dos seus dias. Não seja tolo. Não seja tolo. Não destrua a bênção que Deus tem lhe dado. Não destrua a família que um dia Deus lhe deu. Sua esposa não merece isso. Seu marido não merece isso. Seus pais não merecem isso. Em nome de Jesus, não chame de bom, de agradável aquilo que a Bíblia chama de pecado. Não chame. Aliás, algumas vezes, algumas pessoas entram em relacionamentos extraconjugais e pastor, nessas horas tem que se desdobrar, porque essa gente às vezes perde a noção do que é certo, errado, do bem e do mal. E houve casos em que eu me vi pai daquelas pessoas. E eu me recordo assim que um dos dados para mim mais tristes é que essa gente parece por um instante olhar para mim e dizer: mas pastor, como se Deus tivesse dado aquela pessoa para lhe fazer feliz. Eu costumo dizer o seguinte: Deus nunca vai lhe dar uma bênção ou vai abençoar sua vida por um caminho que Ele mesmo reprova. Deus nunca vai lhe dar algo assim. Por um caminho que Ele reprova, Deus não vai fazer isso. Deus não é um Deus de contradição. Se Ele tiver de lhe dar alguma coisa, será por um caminho tão santo quanto Ele é. Mas nunca o contrário, nunca o contrário. Quando digo que nada pode ser bom, eu me recordo, por exemplo, de Natã. Recorda-se? A Bíblia diz que por um instante Natã se precipitou. Davi disse: tive uma ideia maravilhosa, vou construir um templo para Deus. Natã, o profeta, diz: faça. Deus está nesse negócio. Quando ele sai da presença de Davi, o que é que Deus diz a ele? Volta lá e corrige, porque eu nunca disse isso a você. Você está sendo precipitado, impulsivo. Pode parecer bom, mas eu não quero. Quem vai fazer é o filho dele, não é ele. Eu não mandei você falar. Vai lá e diga a ele que você se precipitou. Lembram-se de Ló? A Escritura Sagrada diz que no dia que ele foi procurar um lugar para morar, ele olhou para as campinas do Jordão, um lugar regado, bom para os animais dele, e lá foi ele. E diz o texto sagrado que ele não observou, não levou em consideração que os homens que ali moravam, as pessoas que ali moravam, eram pessoas impuras. E foi para lá que ele foi construir a sua casa. Parecia bom, mas não era. Lembram-se também de Acã? A Bíblia diz que ele viu lá a prata, e ele por um instante disse: eu quero isso. E levou e colocou debaixo de sua tenda, levando maldição para sua casa. Por isso, não chame de bom aquilo que não é da vontade de Deus. E eu não sei com o que você tem se envolvido. Eu não sei com o que você tem experimentado na sua vida. Mas não leve para sua casa aquilo que é prostituição. Não leve para sua casa aquilo que vai profanar o nome do Senhor. Não leve para sua casa um comportamento que mais tarde vai acabar induzindo o comportamento dos seus filhos. E o pior, quando você perguntar onde foi que eles aprenderam, você vai olhar para o espelho e vai ver quem foi o mestre. Quem foi que ensinou? Foi você mesmo. Tenha cuidado com a sua relação com a igreja, com a sua relação com a liderança de igreja. Não menospreze a liderança espiritual do povo de Deus, porque quando você precisar de socorro, o seu filho vai desdenhar daquilo que você mesmo um dia desdenhou. Não vai considerar como figura de autoridade aqueles que você mesmo questionou. E questionou de forma irresponsável, diante dos seus filhos, que sequer maturidade possuíam para entender as suas palavras, para entender o que você estava dizendo. Eu tenho aqui, para terminar, 10 sugestões para melhorar a comunicação em seu casamento, em sua família. Presta atenção. Quer melhorar isso? Quer permanecer? Quer voltar à lua de mel? Quer abandonar a lua de Babel? Primeira coisa, escute. Deus lhe deu 2 ouvidos. A Bíblia diz que todo homem, isso quer dizer mulher também, viu, irmãos? Todo homem, toda mulher esteja pronto para ouvir. E depois, para o quê? Se irá, tardio para... Só que a gente faz o contrário. A gente fala, se irrita e se der tempo depois a gente escuta. Primeira coisa, para construir uma disposição para ouvir. E você sabe com o que é que você escuta? Com o que é que você escuta?
Estão com medo de me responder, né? É aquilo que você diz em casa, eu escuto com os ouvidos. Pode falar que eu estou lhe ouvindo. E lá está você olhando para a televisão, vendo o jogo. E lá está você no WhatsApp. Pode falar. Ninguém escuta com os ouvidos. A gente escuta com o corpo todo. Aliás, tem um trabalho interessantíssimo, o Corpo Fala, que diz que se você estiver conversando com alguém, e a pessoa estiver conversando com você, e ela estiver assim, e você está aqui, olha para os pés dela. Se os pés dela estão na direção do caminho, sabe o que ela está lhe dizendo? Para de falar que eu quero ir embora. Você quer que a pessoa feche o jornal, feche a revista, diminua o televisor, guarde o celular, olhe para você, segure nas suas mãos e diga, fale, meu amor. Não é assim? Na lua de mel era assim. Por isso a gente precisa resgatar. O Rubem Alves, ele diz que existem hoje muitos cursos de oratória. E ele sentia a falta de cursos de escutatória. Porque se há alguma coisa que as pessoas precisam fazer ou aprender é a ouvir. Tem dias que eu vou para o gabinete pastoral, meu Deus do céu. E a secretária lá, ela tem um código comigo que ela começa a acender a luz do corredor, que passa assim. Aí quando ela acende uma vez, eu já sei que passou da hora, tem um monte de gente esperando. E a pessoa está ali. E eu não consigo interromper. Eu não consigo nem ler um texto bíblico. Eu só faço a oração do início. Quando a pessoa sai, depois de ter falado 40 minutos, não sei quantos minutos, ela olha para mim e diz, pastor, foi tão bom ter conversado com o irmão. E até hoje eu me pergunto o que foi que eu disse. Porque eu não me lembro de ter dito absolutamente nada. E eu vou lhe dizer uma coisa, sabe quem é essa pessoa? Às vezes é seu filho, que quer ser ouvido por você. É a sua esposa, é o seu marido, é o seu irmão, a sua irmã, são os seus pais, preocupados com o seu comportamento. E tudo o que eles gostariam é que você lhes desse, pelo menos, a oportunidade de ser ouvidos. Segundo mandamento, segundo propósito, fale. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente no relacionamento que usa o silêncio para acabar com o outro. Olha o cotovelo, olha o cotovelo. Eu vi alguém olhando assim, ó. Falando de você. Mas é verdade. Você fala e a criatura fica como? Diga alguma coisa, por favor, e ele, para matar na unha, ela para matar na unha, não responde nada. Fale. Diga o que está no seu coração. Agora fale com amor. Não fale para machucar. Faça isso não. Terceira sugestão. Não interprete. Seu marido fala português. Sua esposa fala português. Intérprete é para quem fala uma outra língua. Mas lá você está interpretando por que ele está dizendo isso. E o pior, enquanto ele está falando, você já está maquinando a resposta. Lá vem ela daqui, eu vou pegar daqui, aí ele vai. Isso não existe, irmãos. Isso não existe. Quarta sugestão. Não maximize. Sabem quais são as maiores tempestades? Aquelas que são feitas num copo d'água. A coisa é desse tamanho, e aí vai tomando corpo, vai tomando corpo, vai tomando corpo, vai tomando corpo. E às vezes quando chegam no gabinete pastoral, eu pergunto, mas por que foi mesmo que você estava? Não sei não, pastor. Eu não sei como foi que começou não, mas eu só sei que a confusão foi grande, e eles não conseguem nem identificar por que começaram a brigar. Então não maximize, reduza o impacto daquilo, minimize os efeitos, não chama. E o pior, quanto mais tempo você passa ao lado daquela pessoa, você sabe onde tocar. E sua precisão é cirúrgica. E quando você se vê acuado, sem saber para onde ir, aí você ataca. E a sua mãe? Pronto, aí acabou. A discussão já virou, já entornou, você já assume novamente o papel de vítima daquela história. Quinta sugestão. Pare e faz assim comigo, ó. De novo, vai. Terceira vez. Pronto. Experimente fazer isso quando você estiver numa discussão. Respire, pare um pouco, porque tem gente que pega uma reta, meus irmãos, parece a reta aqui da estrada para Fortaleza que eu vinha, o pessoal só parava quando tinha uma câmera, assim, um pardal, sabe?
sei lá. Respira, mulher. Respira. Para um pouquinho. Próxima sugestão. Não faça a leitura da mente. Isso é proibido lá no livro de Levíticos, irmãos. Os adivinhos não entrarão no reino dos céus. E tem gente dentro de casa querendo adivinhar o que é que o marido está pensando, o que é que a esposa está pensando, por que foi que ele demorou, por que foi que ele se atrasou. É uma coisa impressionante, irmãos. Por isso, não fica fazendo isso não, que não é de Deus não. 7ª sugestão. Pare de esperar o pior. Ele não chegou, aí você já fica pensando o que é que aconteceu. Olha, isso deve ter sido outra coisa. Olha isso aqui. Aí quando ele chega, você já está com a aliança do lado de fora entregando a ele. Pode ir embora. Pode ir embora. Calma. 8ª sugestão. Não especule. Isso é irritante, irmãos. Você conhece... Não conhece não. Você não conhece ninguém assim. Que enquanto você está falando, começa a lançar questões aqui. Mas é por causa disso. Mas foi por causa disso. Calma, escute primeiro o que é que seu filho tem a dizer. Escute primeiro, conheça primeiro os amigos dos seus filhos, para depois estabelecer algum juízo de valor sobre o comportamento deste ou daquele. Tenha calma. 9ª, coloque-se no lugar dele. Talvez aqui, colocar-se no lugar dela, talvez aqui esteja um dos maiores segredos. Sempre que vocês estiverem conversando, a lua de mel é assim, a gente sempre se coloca no lugar do outro. Essa capacidade de ver o mundo com os olhos dele, a razão dele, as razões dela, por que ela está dizendo isso? Quando a gente faz isso, irmãos, sabe o que Deus fez para nos salvar? Ele veio e tomou o nosso lugar, ele se fez homem. E uma vez aqui encarnado, diz o texto sagrado que ele nos resgatou. Às vezes alguns resgates, eles são precedidos dessa capacidade de se tornar semelhante ao outro. E aqui uma palavra especialmente aos homens, viu? Normalmente quando uma mulher lhe conta um problema, não é para você fazer o que você faz assim, não, você resolve assim, faça assim, faça. Se fosse comigo eu faria isso. Ela só quer que você escute. Quando você em 1 minuto fala e mostra alternativas, parece até que você está dizendo, olha, seu problema não significa nada, é um problema tolo. Faça isso não. Funciona melhor se você somente ouvir. Dê o seu braço assim, vem cá, meu amor. Vem cá, amada da minha vida. Vem cá, promessa minha de Deus. Colocar ela do lado, conversar, sabe, fazer uma massagem nos pés. Isso funciona melhor do que qualquer outro argumento. Depois, você vai ver que ela vai lhe escutar de uma forma muito... Mas é verdade, meu irmão, está rindo, mas é verdade, dá certo. Dá certo. Aliás, eu tenho que acabar com isso, porque um dia desse eu fui falar e incentivei os maridos a entregarem um buquê de rosas, voltarem essa coisa da lua de mel. Aí quando terminou, eu disse, pastor, não diga isso não. Eu disse, o quê, meu irmão? O que foi que eu disse? Ele disse, essa história de o senhor ficar mandar flores, não dá certo lá em casa. Eu disse, mas por quê? Se eu chegar lá em casa com um buquê de rosas para minha mulher, a primeira coisa que ela vai dizer é o que foi que você fez. Você deve ter feito alguma coisa errada para chegar aqui com essas flores. Mas é assim, irmãos, é assim. Isso existe, isso é possível. Isto é possível. E finalmente a última coisa, na ordem, mas não em importância. Ore. Ore. Ore sempre. Ore quando precisar tratar de um assunto delicado, antes de conversar com ele, peça a Deus orientação, entra no teu quarto, ora e pergunta a Deus, Senhor, como eu devo falar? O que é que eu devo dizer? Quando eu devo falar? Converse com Deus. Em relação aos seus filhos, no mesmo instante, ponha-os em oração. Em relação aos seus pais, coloque-os em oração. Em relação à esposa, marido, à família precisa ser colocado todos os dias no altar do Senhor. Sabe quem fazia isto sempre, irmãos? Apresentava sacrifícios a Deus por cada um de seus filhos? Jó. Aquele homem justo, ele fazia isto. Por isso, minha irmã, joelho no chão. Por isso, meu irmão, é joelho no chão. Sabe? É oração, pedindo a Deus, porque quando Deus for Senhor da sua vida, aliás, quanto mais perto você estiver de Deus, mais perto você vai estar do seu marido.
mais perto você vai estar de sua esposa, mais perto você vai estar dos seus pais, mais perto você vai estar dos seus filhos. Esse é o meu desejo. Agora eu vou terminar só fazendo a pergunta, uma pergunta mais fácil, porque durante todo o tempo ele fez aquela pergunta, onde você estava, não foi? Aí a pessoa fica até receosa de dizer, mas eu vou fazer uma pergunta diferente. Onde você gostaria de estar? Eu já imagino a sua resposta. Eu gostaria de estar e permanecer numa lua de mel constante com a minha esposa, com os meus filhos. Eu quero que Deus volte a adoçar, sabe? Deus volte a dar sentido à nossa relação, que seja prazerosa, que seja agradável diante do Senhor. Eu creio que Deus pode fazer isso, irmãos. O Deus que conhecemos foi aquele Deus que transformou aquelas águas que se chamavam maras, amargas, em águas doces. Aquela mulher que disse, olha, não me chamem mais não me chamem mais não. Meu nome agora é Mara, porque eu já perdi meu marido, perdi meus 2 filhos. Eu não quero ser chamada por outro nome. E Deus transformou a sorte daquela mulher. Lembram-se disso? Deus é o Deus que transforma o amargo em doce. E eu queria orar pela sua família agora. Posso fazer isso? Posso orar pelos seus filhos? Posso orar pelo seu casamento? Posso orar por você como marido? Posso orar por você como esposa? Posso pedir a Deus que transforme o que precisa ser transformado, que quebre na sua vida aquela maldição, que rompa da sua vida aquela relação que tem destruído o seu casamento, que faça com que você se afaste daquilo que tem sido prejudicial na sua caminhada com Deus? Posso dizer isso ao Senhor? Você está disposto a pagar o preço? O preço da santidade? O preço de ser um vaso limpo e puro, consagrado ao Senhor? Feche seus olhos comigo em oração. Bendito Deus, eu quero nesse momento colocar a minha vida como marido, como pai, nas tuas mãos. E colocar a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Eu quero te pedir por aquelas esposas que aqui se encontram, aquelas mulheres, Senhor, que têm sido desafiadas, aquelas mulheres que têm vivido momentos difíceis, aquelas mulheres que têm carregado sobre si um fardo enorme, meu Deus, que têm passado madrugadas em oração, clamando pelos seus filhos, pelo seu casamento. Ouve a oração dessas mulheres, meu Pai. Eu quero te pedir por aqueles homens que assim também têm vivido, aqueles que têm experimentado, ó Deus, situações completamente distantes daquilo que é a tua vontade. Ó Deus, quebra toda a relação extraconjugal, todo desejo, toda possibilidade de adultério na vida do teu povo. Que a fidelidade seja uma marca de nossas famílias, meu Deus. Que ela seja uma mulher fiel, que ele seja um marido fiel. Afasta de nossos filhos, Senhor, o risco das drogas. Afasta, ó Deus, da vida de nossos filhos o risco de companhias que possam arrastá-los para o mundo pecaminoso, meu Deus. Olha para aqueles filhos que estão fora do teu evangelho, fora da tua igreja, que são motivos de oração dos seus pais aqui. Ensina-nos, Senhor, a conversar dentro de casa. Ensina-nos, Senhor, a ser gentis dentro de casa. Ensina-nos, Senhor, a ser misericordiosos dentro de casa. Ensina-nos, Senhor, a ser cristãos dentro de nossas casas, meu Deus. Que o nosso evangelho comece ali. Que ali seja o nosso primeiro ministério, Senhor. Abençoa-nos, meu Deus. E transforma aquilo que tem sido amargo em algo doce, meu Pai. Transforma, Senhor, aquilo que tem sido doloroso em vitória, no nome de Jesus. Abençoa as nossas famílias, meu Deus. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu estou terminando, quem vier para pegar a direção pode se aproximar, pastor Alain. Deixe-me dizer o que vou falar amanhã, que ainda dá tempo de você convidar uma pessoa muito importante na sua vida para vir ao culto de amanhã. Amanhã eu gostaria de falar a noras e sogras, a genros e sogros. Convide a sua nora para vir à igreja, convide a sua sogra para vir à igreja, convide o seu sogro para vir à igreja, convide, vai começar, irmãos, é amanhã pela manhã, amanhã é dia de festa aqui.
sogras e noras, Rutes e Noêmis, Jetros e Moisés aqui. Eu quero ver a igreja amanhã pela manhã cheia de genros e enfeitada de sogras, sabe, de sogros, aquela coisa maravilhosa. E você vai sentar ao lado de sua sogra amanhã, viu? E vamos ter um culto amanhã abençoadíssimo. Abençoadíssimo. Amanhã a palavra serão 10 mandamentos, viu? Para o relacionamento entre sogras e noras. Amanhã pela manhã, ainda dá chance, leva ela para tomar um café da manhã depois, almoçar na sua casa. Estão sorrindo, né? É amanhã, minha irmã. É amanhã, minha irmã. Amanhã. Sogras e noras, genros e sogros aqui, viu? Obrigado, pastor. Glória a Deus. Como a minha veio ontem, né? Não precisa mais. Brincadeira. Gente, que bom, que palavra maravilhosa. Eu não sei se em você doeu, mas em mim, né? Doeu bastante, Deus falou sim. É isso aí. Queremos louvar a Deus pela vida do pastor. Pois não, fica à vontade. Queremos louvar a Deus pela vida do pastor Roberto Amorim. Deus falou poderosamente em nossas vidas e como ele mesmo falou, amanhã tem mais. Às 9 horas da manhã, vamos dar continuidade às conferências da família, que tem sido uma bênção para a glória e honra do Senhor nosso Deus. Nós estamos encerrando, nós vamos orar, encerrando, mas gostaria de avisar que saindo daqui temos um delicioso lanche aqui ao lado. Os irmãos, por favor, cheguem lá junto, compareçam, estejam se deliciando com esse maravilhoso lanche e jantar e vai estar nos ajudando também a irmos ali para o Congresso Despertar. Vamos ficar em pé nesse momento, vamos orar. Não esqueçam, amanhã, 9 horas da manhã. Oremos. Querido Deus, nós queremos louvar o Teu santo nome, porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de estarmos aqui prestando esse culto ao Senhor. Queremos também, ó Deus, Te agradecer por essa palavra poderosa, por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos trouxe através da instrumentalidade do Teu servo, o pastor Roberto Amorim. Continue a usá-lo, ó Deus, como mensageiro da Tua palavra. Nos dá um resto de noite na Tua santa paz, nos permita voltarmos amanhã também, para juntos estarmos louvando e engrandecendo o Teu santo nome, bem como sendo edificados pelo poder da Tua palavra. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações e orientações do Espírito Santo de Deus sejam com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Dê um abraço aí na pessoa que está ao seu lado. Deus abençoe a todos.